Fala galera do SCCP Scouts, tudo bem com vocês? João Iso na área aqui, redes sociais do Scouts estão na tela, as minhas também, e bora falar de um assunto muito importante, um pouco desagradável, um pouco triste, mas é fato, a gente tem que trazer aqui informação, análises aprofundadas sobre o Corinthians e esse é o nosso dever. Então vamos trazer aqui a informação de que o Corinthians tem um desempenho muito preocupante e de rebaixado como visitante nos últimos 3 campeonatos brasileiros. Quer entender melhor essa história? Fica com a gente até o final que você vai entender tudinho, porque o buraco é mais fundo do que parece. Na última quarta-feira eu fiz um tweet, que acabou dando uma viralizada, sobre o desempenho do Corinthians somando os últimos 3 brasileiros, 2018, 2019 e 2020, como visitante. E aí, para minha surpresa, o resultado foi muito pior do que eu imaginava. Sabia que não era bom o desempenho do Corinthians como visitante nos últimos brasileiros, mas isso me chamou ainda mais atenção. Em 44 partidas disputadas, desde 2018, ou seja, 19 como visitante em 2018, 19 em 2019 e mais 6 em 2020, são 44 jogos com 7 vitórias, 11 empates e 26 derrotas fora da Neoquímica Arena. Isso dá um aproveitamento baixíssimo de 24%. O Corinthians só conseguiu 24% dos pontos quando saiu do seu estádio, quando foi jogar fora dos seus domínios, e aí acaba preocupando. Isso também se reflete na questão dos gols marcados e sofridos, São 38 gols marcados com uma média de 0,86 por partida e 53 gols sofridos, com uma média de 1,20 sofridos por jogo. Realmente muito ruim, muito pífio esse tipo de coisa, O Corinthians não consegue se impor fora de casa, geralmente acaba sofrendo gol e não consegue, pelo menos empatar. E aí a gente vai trazer esse detalhamento, para vocês entenderem melhor como que tem se dado esse desempenho fora de casa nos últimos anos. Começando por 2018, quando o Corinthians teve Carille, Osmar Loss e Jair Ventura como os comandantes da equipe durante o Campeonato Brasileiro. Foram 2 vitórias, 3 empates e 14 derrotas em 19 partidas. Dá um aproveitamento de 15%, muito ruim, desempenho muito pior do que o Corinthians tem agora, Então é uma coisa que já vem acontecendo já faz um tempo. O time ficou atrás do placar em 572 minutos. Aí você fala, mas de quantos minutos totais? 1910. A gente arredonda, A gente tira os acréscimos dessa conta, então a gente coloca que é uma partida de futebol, nesse caso, com 90 minutos, e aí somando isso tudo, 1910 minutos. Isso representa 29% do tempo que o Corinthians ficou atrás do placar em 2018. Pode parecer pouco, mas imagina só, 30% do tempo você sabe que você está jogando atrás do resultado, você tem que correr atrás da bola, você tem que criar, e é muito mais difícil criar quando você está perdendo, Já é muito difícil no futebol atual por conta de vários fatores, imagina quando você está perdendo, quando o time se retrai, é muito mais complicado. Como visitante naquele ano, o Corinthians virou o placar 2 vezes. A primeira vez foi contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha, que acabou com uma goleada de 4-1. E a segunda vez contra o Vitória, O jogo acabou empatado por 2-2, mas o time conseguiu a vitória. O que aconteceu é que acabou não conseguindo segurar o resultado naquela ocasião. Desempenho em 2018 foi muito ruim, só que em 2019 não fica muito atrás. Já em 2019 o desempenho melhorou um pouquinho. 4 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Embora o time não tenha perdido em 11 das 19 oportunidades que atuou como visitante no Brasileirão do ano passado, o que deu um aproveitamento de 33%, ainda assim, um desempenho fora de casa que acabou minando a chance do Corinthians conseguir chegar na Libertadores de forma direta, E isso acaba atrapalhando muito o planejamento da temporada seguinte, que teve o Thiago Nunes como treinador, e a gente já sabe do resultado, Pensando em 2019, o time ficou 410 minutos atrás do placar. E aí, pela minutagem total, 1910 minutos. Isso correspondeu a 21% atrás do placar como visitante em 2019 no último Brasileiro. Realmente uma marca também bem ruim, apesar de ter melhorado um pouco em relação a 2018. Virou contra o Fortaleza lá no Castelão, 3-1, a vitória com gols do Bozelli, gols do Pedrinho, gols do Danilo Avelar, Na época jogava como lateral esquerdo. Enfim, ainda assim, esse desempenho não foi muito bom. Em 2020 a gente vê que em 6 jogos disputados, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, o que dá um aproveitamento de 22%. Isso vocês já sabem, mas é bom ressaltar e salientar que não tem sido bom. E olha só, o Corinthians já está com 164 minutos de déficit, atrás do placar. Esse foi o tempo que o Corinthians ficou atrás do placar do adversário no Campeonato Brasileiro de 2020.
540 minutos somados, isso já dá 30% do tempo atrás do adversário, correndo atrás da bola, tendo que criar. Pior do que 2018, pior que 2019. E como visitante, o time ainda não virou nenhuma oportunidade. Pelo contrário, né? Conseguiu sofrer a virada do Atlético Mineiro depois de estar ganhando por 2-0, depois de um ótimo primeiro tempo, lá na primeira ocasião que o Corinthians disputou o Brasileirão de 2020, né? Foi na segunda rodada, mas a primeira que o Corinthians efetivamente jogou, acabou sofrendo 3 gols no segundo tempo, foi amplamente dominado e saiu com a derrota. Vamos somar isso tudo e ver o detalhamento desses últimos 3 Brasileirão? Vamos lá. 44 jogos disputados, como a gente já tinha trazido para vocês, 3.960 minutos. Vocês têm noção de quanto tempo o Corinthians ficou atrás do placar? Fala aí o seu palpite antes de ver. Pensou? Pausou o vídeo? Escreveu nos comentários? Vamos lá. 1.146 minutos, 29% do tempo atrás do placar. Realmente muito preocupante, um desempenho bem ruim nos últimos anos. E aí o script, né, o roteiro de todos os jogos como visitante parece igual, né? 0-0, aquele jogo que o Corinthians vai levando, algumas vezes melhor que o adversário, sofre o gol. E para conseguir empatar a partida é muito difícil, não tem conseguido êxito nos últimos tempos. Nesses 44 jogos, apenas 6 o Corinthians saiu sem sofrer gol, o que dá 13%, ou seja, levou gols em 87% das oportunidades. A gente sabe que o Corinthians nas últimas temporadas, na última década, teve um DNA defensivo muito bom, né? Mas ainda assim, você sofreu 87% dos jogos gols é muito preocupante. E também não marcou gols em 20 desses 44 jogos, o que dá 45%. É muita coisa, é quase metade dos jogos não marcando. Se fosse 22, teria sido metade dos jogos. Então, de fato, o Corinthians tem dificuldade para furar defesas desde muito tempo, né? Desde o Campeonato Brasileiro de 2017, que teve um bom desempenho como visitante e acabou sendo campeão. Aí a gente fez uma conta também, pegando o desempenho dos rebaixados como visitante desde 2018. A má notícia é que todos eles tiveram esse desempenho abaixo de 22%, justamente a mesma porcentagem que o Corinthians tem como visitante no Brasileirão atual, ou seja, 22% como visitante no Brasileirão é número de rebaixado. A única exceção foi a Chapecoense no ano passado, em 2019, que teve 26% dos pontos somados como visitante, né, fora dos seus domínios. Ainda assim, a equipe foi rebaixada. Mas tem outras coisas que não são muito agradáveis que a gente vai trazer aqui para vocês. A questão é que o time como mandante, jogando na Neoquímica Arena, antiga Arena Corinthians, acabava minando, né, essa qualidade fora de casa que deixava de existir em muitas ocasiões. Teve 61% de aproveitamento como mandante em 2018 e 65% em 2019. Esse ano, lógico que é a questão da pandemia, questão de estar jogando sem torcida faz falta, mas já baixou para 53%, ou seja, não está batendo muita conta. Se o Corinthians mantiver esse 53% em casa ou decair e mantiver também esses 22% de aproveitamento, a tendência é que o time infelizmente brigue para não ser rebaixado, porque os números não mentem, eles estão mostrando aí uma tendência. E aí outra coisa que a gente precisa também destacar, que dos 27 times que disputaram o Brasileirão desde 2018, o Corinthians teve o 18º aproveitamento como visitante, né, somando todos aí que disputaram nesses últimos 3 anos. E aí, entre os times que não caíram, só teve 2 times que têm esse desempenho atual, que foram Corinthians e Ceará. Só o Ceará está abaixo do Corinthians e se mantém na Série A desde 2018, né? Nos últimos anos não caiu. E o Corinthians está flertando com essa posição e desempenho como visitante igual rebaixado. Então não pode acontecer isso de jeito algum e está prejudicando muito o Corinthians nos últimos campeonatos. Ah, e por último, né, o desempenho do Coelho como visitante também não tem sido bom. Ele tem a mesmo aproveitamento do Corinthians atual, né, no Brasileirão. São 6 jogos como visitante, 1 vitória, um empate, 4 derrotas, né? Somando jogos de 2019, no final do ano que ele comandou a equipe, e nas 2 últimas partidas que ele comandou a equipe no Campeonato Brasileiro, né? Derrota contra Fluminense e Sport, ambas por 1-0. Enfim, galera, os prognósticos não estão muito legais. Tem a vinda do Casares aí, que a gente tem detalhado no nosso perfil nos últimos tempos, para ajudar nessa questão criativa, para ver se o Corinthians consegue algum empate, mas não é só o Casares que vai salvar o Corinthians, né? Nos últimos tempos, a gente consegue ver que o problema não é só o ataque, é muito a defesa também, é muito o meio de campo, problemas em todos os setores, bolas paradas, bolas rolantes, enfim, como a gente disse no início do vídeo, o buraco é bem mais embaixo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, embora as informações não tenham sido das mais legais. E é isso, gente. A gente volta nos próximos dias. Tem muito conteúdo legal nas redes do Corinthians Scouts, o SCCP Scouts. Mais uma vez, nossas redes vão estar aqui no perfil. A minha rede também, para vocês me seguirem, vai estar aparecendo aqui. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima.